Tá gravando. Aí, seguinte, galera. Nós temos aqui o rig. A gente já fez na aula passada aqui posicionamento dos ossos e tal. Fizemos essa posezinha aqui para brincar um pouco. Eu vou dar um delete aqui nesses keyframes aqui. E tá aqui a nossa boneca sem a pose. Cadê meu purref? Pose que eu quero é essa aqui. Eu acho que vai ficar legal. Vai ser mais fácil de exemplificar. Então, com base nela aqui, a gente vai brincando. Só que eu vou tirar primeiro de tudo, daqui ó, desse 1, vou jogar aqui pro 10. Estou aqui no Pose Mode. A gente pode trabalhar primeiro na simetria, depois a gente quebra ela. Então, ativar o X aqui. Tudo que eu fizer de um lado, olha só, vai fazer do outro. Lembrando que para entrar no modo de pose é Ctrl Tab. E podem perguntar aí no chat, tá? Qualquer coisa. Se falar alguma coisa rápido demais ou ficar com dúvida de alguma coisa, podem perguntar aí que eu tô de olho. Por que jogar por 10? Boa pergunta. Porque aqui, ó, nesse timeline aqui, quando você abrir o Blender, ele sempre vai estar aqui, tá? Isso aqui já vem por padrão aberto, esse timeline. Aqui é meio que um processo de animação. Esse rigging é de animação. Então, quando eu faço um movimento aqui, eu posso criar frames. Então, aqui vai estar no 10, eu posso dar o I de insert. Aí depois aqui no 20, ele vai estar, tipo, sei lá, mais alto ainda. Então, pensa que é um processo de animação. E aí, ó, se eu faço essa transição, ó, e aí, por que eu joguei pro 10? Porque no 1 já tenho ela sem nada. E se eu poso aqui, ó, então vamos lá, vamos supor que eu fiz uma pose aqui nela. Se eu poso ela e falo, pô, essa pose aqui tá sensacional. Quando eu vir aqui e der um clique, ó lá, se você der um clique ele já vai voltar para pose 1. Então por isso que eu vou jogar aqui no 10, para eu não perder a pose. Mas não vou dizer que nunca acontece. Vou dizer que acontece. Às vezes eu tô lá empolgado, às vezes até você tá fazendo tipo no 10 aqui, uma pose, aí você vai testar outra, né, com base nessa última, e aí você acaba, tipo, putz, eu vou levar ele lá pro 20, o que eu vou fazer? Aí você vai dar um clique aí que você perde. O que você faz? Dá um Ctrl Z, deixa ali na pose como estava, aperta o A para selecionar todos os ossos, Ctrl C. Aí agora você vai lá no 10, dá um Ctrl V e dá um Insert. Pronto. E quando você dá o I de Insert, você não perde aquela pose. Ó. Agora eu tenho a minha neutra, que eu gosto de ter a neutra salva para poder voltar. Tudo bem que você pode dar um pose aqui, clear, né? Pose, clear transform all, que ele sempre vai resetar. Mas eu gosto de deixar ela aqui para, se eu quiser, eu posso dar um clique aqui, Ctrl C, vem aqui no 20, Ctrl V, ó, pronto. Aí eu consigo ter esse repertório aqui de poses. Então, partindo da simetria, partindo dessa pose neutra, eu vou fazer o seguinte, outra coisa que eu gosto de fazer, adicionar um chão aqui. Então vou Shift A, adicionar um cubo mesmo aqui, ó, G, Z, Scale Z, só para saber aonde que ela está pisando. Sempre bom trabalhar com alguma coisa ali. E se você vai fazer uma pose dinâmica, né? Normalmente eu faço às vezes a pose dinâmica e depois eu faço uma base que encaixa ali. Eu me viro para fazer a base encaixar. Mas quando é uma base mais, tipo, que é original, tem que ser fiel com o personagem ou com uma pose específica, faz a base primeiro, traz para cá e aí você posa o personagem em cima da base. Também dá. É um processo, acho que mais adequado do que você depois ter que se matar para fazer o pé encaixar, inventar alguma coisa para poder funcionar. Então, Ctrl Tab aqui com o meu esqueleto selecionado. As perninhas dela já estão bem abertinhas, eu acho que assim tá bom, talvez fechar um pouquinho mais. Fechar um pouquinho mais, então GX, levei um pouco para dentro. Mãozinha, é uma mãozinha fechada, então olha só, mãozinha fechada. Então agora a gente vai fechar as duas mãos dela. Aqui nesse Transform Pivot Point, deixar individual Origins, que cada dedo tem um pivô individual. Vou selecionar todos eles. E aí lembra aquela questão de um monte de osso assim, né, te atrapalhar?
Você pode selecionar os ossos que você vai mexer, por exemplo, só a mão aqui, ó. Selecionei só essa mão. Você vem aqui em Select e inverte. E agora você dá um H. Pronto. Então você seleciona o que você quer, inverte a seleção. E aí você dá um H de Hidden para esconder. E agora, ó lá, a outra mão está obedecendo também. Fechar aqui, ó, dei um rotate, o dedão foi junto. Vamos trabalhar aqui para que a mão fique fechada de um jeito legal. Ó, aqui, como eles estavam espalmados, né, cada um apontando meio que para uma direção, agora a gente tem que trazer eles fechadinhos aqui. Uma coisa que pode fazer isso também, ó, é esse carinha aqui, ó, esses dois ossinhos aqui. Você dá um R, ó lá, ele fecha a mão para você, ó. Ou abre mais, ó. Você pode também dar o G, ó, dar e posicionar um pouco, puxar. Olhar aqui de baixo, ó. Dá para fazer isso no ZBrush? Dá. Aqui a gente ganha algumas coisas fazendo no Blender, que é, você mexe o braço, a mão, o braço vai todo junto. Você mexe o ombro, também vai influenciar todo o resto. Então, por isso que eu gosto daqui. No ZBrush daria para eu fazer, por exemplo, mexer um ombro, e aí levar em consideração todos os outros ossinhos, queria dar, mas aí eu tenho que fazer isso manual, pensar, um exercício todo de imaginar o que vai influenciar aquela pose ali. E aqui a gente tem isso de graça. Pra minha pose ficar muito fluida assim. Ó, beleza. Aí eu acho que a mão assim fechada tá legal. E o que resta pra gente arrumar ela, deixar ela bonitinha, é dar uns move. A gente dá uns move depois no ZBrush, cola mais o dedo, né? Mexe alguma coisinha aqui com os move. Hoje a gente pode também. Essa visão tá meio estranha hoje. A gente pode pegar aqui esses ossinhos verdes aqui, ó. Dá um G, ó. Puxa aqui, ó. Não são todos que funcionam. Na verdade, isso aqui tá funcionando. Deixa eu ver. Ué. Esse aqui tá funcionando. Quando eu dava um G, isso aqui não acontecia nada. Mas então, agora você pode pegar esses ossinhos. E se você achar que pô, o dedo não tá fechando certinho, ou precisa de mais distância, né? A ponta tem que ser um pouco mais longa e tal. Cara, pega a pontinha aqui, ó. Assim. Você pode escalonar também. Não, escalonar ele não deixa. Eu já pensei também em fazer várias mãozinhas, né? Deixar. Isso aqui deixa escalonar, então vai entender. Deixar tipo mãozinha nas poses, né? Tipo mão fechada, mão não sei o que, mas cara, difícil prever, né? Tipo, acho que eu prefiro fazer toda vez do que ficar depois escolhendo, tipo, o personagem X, que mão que ele vai ter. Porque difícil você vai. Tudo bem que volta e meia as mãos ficam iguais, né? Mão fechada eu acho que é uma das mais utilizadas. Mas eu acho que é legal você. É tipo vaso de barro. Você vai fazer várias e várias vezes até que você fica bom. Se você criar já um atalho, você vai ficar meio que enfraquecido. Não vai ter aquela prática de fazer várias vezes. Então. Dá pra fazer isso. O 3D permite, mas eu acho interessante a gente criar a prática. E aí, ó, fiz isso aqui, vou dar um Alt H para trazer tudo de novo, o A, e vou dar um Insert aqui. Aí você fala, cara, mas você não fez a pose ainda. Mas se por exemplo, salvei a cena aqui agora. Se meu Blender fechar, cair a energia e eu voltar, se eu não tivesse dado o Insert, essas mãos voltariam abertas, voltariam ali na pose 0. Então, para você salvar a sua pose, lembra de dar o A, né, e dar o Insert aqui. E aí agora, qualquer outra alteração que eu fizer, tipo, agora eu vou levar a mão para cá,
né, e fazer aquela posição aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, vou dar um A e um insert por cima, que ele já sobrescreve, tá? Atalho é legal, a gente saber que é possível, mas primeiro foco em aprender. Ó, a mãozinha dela bate mais ou menos aqui nessa gordurinha. Então, o Blender já me dá essa segurança de, tipo, pô, mão não é nenhum tipo de esforço pra mim mais, é um negócio que eu até gosto de fazer. Ó, esse ossinho aqui, essas setinhas, tanto aqui na perna quanto ali nos braços, é quanto a direção, ó. Aqui é a direção do joelho, vamos dizer assim, e aqui é do cotovelo, ó, pra dentro, pra fora. Ele às vezes não fica muito bom, você rotaciona, ele não entende, então você muda a câmera, ou você dá um rotate Z, que aí funciona igual. Então tipo aqui a mão, o braço mais pra fora, né, que ali tá com a pose parece que bem... É porque é um boneco, né, o cara que posou pode ter feito a pose não orgânica. A gente pode testar essa pose aqui também, aí no final a gente faz uma votação de qual pose ficou melhor. A outra coisa, a gente pode pegar essas bolinhas, ó, e o braço, o cotovelo não tá chegando onde eu quero. Pega ali e dá uma mexidinha, ó. Mas cuidado para não ficar desproporcional, né? Vai fazer o cotovelo assim, ó. Aí vai ficar estranho. Tudo é o senso artístico ali. É você olhar e falar, pô, isso aqui tá legal, tá funcionando, tá ficando bonito. Tem coisa que não vai. Acho que é assim, eu quero que o cotovelo dela esteja bem pontudo. É uma coisa que a gente pode ver também aqui, ó. Vem aqui nessa setinha, dessa segunda bolinha, muda para flat, e aqui a gente coloca single, né, a cor, muda para preto, ó. E aí se a gente tirar aqui os bônus, a gente tem só a silhueta. E aí a gente consegue ver como é que tá ficando a pose, se a leitura do personagem tá boa. Tudo isso tem que levar em consideração. Aí lembrar que, por exemplo, aqui ela tá sem roupa, mas aí dependendo da roupa, por exemplo, ela vai ter uma saia ou alguma bolsa aqui do lado, um cinto. Então, você não vai considerar a pele, você vai considerar mais uma distânciazinha. Aí depois nos brushes, se você fizer e sobrar um espaço, você vai lá e puxa para dentro, leva a mão para dentro, leva os braços para dentro. Mas se você fizer só considerando o corpo e não levar em consideração a roupa, depois você pode ter um problema. Beleza, aí o que eu acho que fica legal aqui? Esses pezinhos dela para fora, apontar um pouquinho para fora, rotate um Z. Aqui, ó, só um pouquinho para fora, vamos dar um zóio aqui. Dá um A, insert. Tô achando os braços dela muito fininhos. Eu posso pegar essas bolinhas aqui, ó, dar um scale, ó. E aqui eu já consigo até modificar um pouco de proporções. E se pousar com a roupa? Boa pergunta. Deixa eu ver aqui. É que aqui não tá destruindo muito, né? Porque tá bem low poly. Aqui, ó. Deixa eu fazer alguma coisa aqui só pra ver se destrói. Ó, vamos lá. Tá vendo essas linhas aqui, essas marcas aqui? Tá leve. Tá leve porque o modelo tá leve e tal. Mas pensa em... a ponte do pé pra dentro, né? É uma boa. Cara, eu já posei muito modelo com roupa. E o complicado depois é você... Tudo bem que você já tem ali uma coisa pra você trabalhar. Mas às vezes destrói tanto, cara. Mas destrói tanto que eu refazia. E aí se eu for refazer, é melhor fazer já direto. Ó, talvez ó, com o pé um pouco... Nossa, aqui ficou bonito, hein? Com o pé um pouco pra dentro assim.
Se ela tivesse uma curvinha melhor nas perninhas, né, a gente poderia fazer, ó, mais ou menos assim, né, com o joelhinho um pouco para dentro. Nossa. Eu acho. E aí? Pezinho para dentro ou pezinho para fora? Manda aí no chat. Pouco menos então. E aí aqui, ó, tô com meus Quick Favorites toda hora tirando o Show Bonus, né? Lembrando, ele fica aqui dentro, ó. Bonus. Toda hora eu tô tirando para eu poder enxergar meu modelo sem os ossos. Agora tá bom? Ou se eu acho que mais do que isso ele vai ficar reto para frente. Beleza. Aí ó, vou dar um A e de insert para salvar essa pose. Salvar meu Blender e agora vamos só dar uma checada aqui nessas mãos, que eu ainda não estou totalmente confiante que vai ficar assim. Talvez mexer um pouco aqui, ó, nesse osso aqui. Uma leve alteração ali já me deu uma amenizada. Aí tá totalmente simétrico. Pra gente quebrar a simetria, a gente poderia talvez virar um pouquinho o ombro, fazer algo assim. Aí pega a pelvis e joga pro mesmo lado, né? Faz esse contraposto assim. Mas aí já não... acho que a mão já não encaixa. Vamos tentar. Ó, vou dar um Ctrl C aqui. Se eu clicar, ele vai pegar a pose do 10. Pegou a pose do 10, vou dar o Ctrl V. Pronto. Eu vou dar um I de insert aqui. Agora a gente vai trabalhar numa segunda variação. Depois a gente faz a terceira, que é a de bracinho cruzado. A gente pode, ó, pegar esse ossinho aqui, ó, fazer assim, mais para baixo. Pega esse aqui e joga mais para cima. Olha só como a gente tem as nuances que a gente pode trabalhar. A gente pode pegar também, ó, a pelvis, ó, e jogar para trás para ficar mais, né? Parece que tá dançando, ó. Mas né, a gente tem as opções e a gente vai testando. Cara, eu acho que como sketch tá legal. Talvez, ó, mexer nas pernas, né? Pegar essa perna aqui, ó, joga pra trás. E essa daqui joga pra fora, assim, ó. Joga um pouco pra frente. Talvez forçar ainda mais isso aqui. Não, acho que menos assim tá legal. Aí cabeça. A cabeça tá totalmente centralizada. A gente pode fazer ela virar um pouco também, ó. Pode virar, acho que assim, ó. Sentido contrário da pose. Tá tudo caindo pra cá. A gente pode jogar pra cá. Pode fazer ela virar assim. A gente pode rotacionar ela. Beleza, dá o I de insert aqui. Vou aqui no 30 e vou fazer a terceira pose. Com base na 10. Então eu vou clicar no 10, Ctrl C, Ctrl V. E agora aqui a gente vai tentar cruzar os bracinhos. Você pode misturar as poses também. Então a gente pode, por exemplo, aqui a gente pega só os pezinhos aqui. Ou por exemplo, do 20. Pega os pés do 20, Ctrl C, vem no 30 e dá um Ctrl V, ó. Então você pode pegar partes de uma... ou tipo, tá com a mão fechada numa pose e a mão aberta em outra.
Aí você quer fazer a mão ficar fechada. Copia. Copia de um lugar, cola no outro. Tem muita plasticidade. Aí deixa eu ver como é que é o braço dela cruzado. Normalmente é o da direita vai por cima. Então esse aqui é o da direita dela, tá? Então imagina que aqui ela estaria de costas pra gente. Esse é o braço direito. Então o braço direito dela vai pra frente. Então vem pra cá. Vira aqui, dá um rotate X. E esse aqui ele vai por baixo. Só que a mãozinha chega a aparecer ali em cima. Ó. A mãozinha chega a aparecer aqui. Vamos tentar. Ó, mais ou menos isso. As poses mais complicadas para fazer um modelo estilizado é essa. O braço cruzado, porque normalmente o braço não dá, cara. Aí aqui a gente pode pegar essa setinha vermelha, ó. Já o cotovelo pra... Então. Mas no biscuit também daria pra esticar, né? Você pega ali e faz um passinho mais ou menos, ó. Dá uma puxada. É, então, fica estranho. Aqui, ó, tá vendo que é meio irreal? Que o braço dela de baixo tá encostando no corpo e o de cima tá atravessando a mão. Então isso que é chato de fazer essas poses de braço cruzado. Que é como se esse braço aqui, quando ele vai por cima, ele meio que faz ele faz assim, ó, parece que ele tá fazendo isso aqui. Normalmente os meus nunca dá pra cruzar certinho, aí tem que dar umas esticadas ali. Então, aí nem parece que tá com o braço cruzado, parece que tá fazendo aquele símbolo, né, com os dois punhos cruzados e tal. Agora que você falou do Wakanda Forever, eu não vou mais desver isso aqui. A gente pode abrir a mão dela. Pelo menos essa aqui, ou a de lá, que tá por baixo. Ih, algo de errado não está certo. Vamos pegar um por um aqui. Tá, aqui não tá aparecendo mesmo. Tem que rotacionar também. Pois é, esse jogar de cima pra dentro aqui também vai ser um pouquinho complicado. Aqui talvez, ó, dar aquela grudadinha aqui nesses dois. Jogar eles meio juntos aqui, ó.
No ZBrush, cara, tem um sistema de esqueleto lá também, mas é bem... Acho bem estranho os comandos, né? É que eu tô muito acostumado com Blender. Mas lá tem um esqueletinho, depois a gente pode tentar dar uma olhada. Eu acho ele muito mais confuso. Aí, ó, agora tá na pose de mano. Esse dedo aqui tá estranho ainda. Também lembrando que eu dei uma alongada nesses dedos lá, né? Normalmente quando eu... Dependendo do negócio ali, tem projetos que eu já fiz, todos no ZBrush. A mão eu já... Na hora que eu vou blocar ela, já faço ela na pose já. Eu faço um dedo, aí eu já faço... como é que vai ser a pose? Vai estar um dedo apontando e os outros fechados. Eu faço um dedo, que ele está retinho, já deixo ele para ser apontando. Aí eu pego esse dedo, já dobro e coloco ele mais 3 vezes dobrado. Pronto. Dá para fazer isso. É o Z-Sphere mesmo. O rigging do ZBrush é com o Z-Sphere. Deixa eu ver. Eu não tô gostando dos dedos por cima, não. Acho que fechadinho tá mais legal. Talvez um assim. Cara, acho que um dedinho assim mais esticadinho deu uma naturalidade ali. Como se ela estivesse, sei lá, começando a levantar os outros dedos, enfim. Tá, vamos deixar isso aqui com o blocking. E aí agora a gente tem que escolher entre essa. Então por isso que eu faço 3 opções. Eu tenho 10, a 20 e a 30. E aí para escolher a gente pode tirar print, colocar ali no pull-ref. Vou até fazer isso para ficar mais fácil. Porque eu mesmo transito entre uma e outra, para mim é mesmo que nada. Eu olho. Então essa aqui é a nossa 10. Podem aí se bateram no chat, mas eu vou tirar print de todas aqui para ficar mais fácil, tá? Aí já temos desavenças aí. Eu vou falar que eu sou time 10 aí. Eu sou time primeira pose. Ó, vamos lá. Então, essa é a 10, essa é a 20, essa é a 30. Olha lá, eu realmente gostei mais da 10. A 10 ficou mais interessante. A 20 ficou, sei lá, meio marrenta demais. Cara, assim, eu gostei de todos. Se você começa a parar pra pensar, pra olhar, a 10 ela... A Momo. A 10 ela tá bem neutrazinha. A 30 ficou interessante. Mas aí, ó, vamos pensar no design do personagem, tá? Eu quero mostrar mais da roupinha dela e tal. Fazer os cortes também, não vai ser fácil separar os braços dela na 30, tá? Então aí por uma questão de design, para mostrar mais sobre o processo de roupa,
para fazer os cortes legalzinho, nós vamos de 10. Então, tudo isso a gente tem que avaliar quando tá fazendo as poses também. Tipo, pô, o que vai me facilitar, o que vai dificultar aqui, o que vai ser possível. Porque eu se, tipo, o cliente quer a pose 30, quer essa pose mesmo. Pô, beleza, mas os braços eu não vou separar não. Daria pra separar? Só se tivesse um corte muito retinho aqui assim, para os braços virem de frente aqui. O braço encaixar de frente com o personagem. Então vamos de 10. Vamos de pose 10. Aí, outra coisa que a gente já tá aqui, a gente pode brincar, é fazer uma base para ela. E aí já fica até como bônus, como criar bases no Blender. Esse é o da Venezuela. Todo mundo falando 20, 30 e o cara 10, beleza, 10 ganhou. Essa foi boa. Então eu vou dar aqui só uma escalonada nesses ombros aqui. Salvar. Chibilandizuela. Aí uma coisa que a gente pode mexer também, às vezes você, por exemplo, Funko, né? Funko acontece muito isso, porque como eu vou fazer o chibi depois, eu sempre faço tudo que tem ali no pescoço. E aí no Funko, quando tá aqui pousando, ou depois de pousar, feito tudo, você dá um GZ aqui, ó. Você pode mexer também na altura da cabeça. Aí se você achar que, pô, ficou pescoçudo, faltou pescoço, você pode dar um GZ aqui, ó, descer, subir. Eu gostei de ter descido esse pescoço, hein? Ó, ela assim mais encaixadinha assim. O que vocês acham? Com pescocinho ali ou sem pescocinho? Eu achei que assim ficou mais interessante. Tem pescoço? Tem, tá ali, ó. Mas aqui de frente, você nem vê. Que nem o Nendoroid mesmo. A Ana ali tá tão acostumada com os Funko que nem acha ruim o boneco não ter pescoço. Isso aí é mal de Funko. Tá, beleza. Deixa eu só ver aqui essas mãozinhas. Sem pescoço. Não, ficou bom. Tô só zoando. Então, tá vendo? Vários micro testes, cara. Pra gente chegar no melhor possível. Ó. Não, beleza. Acho que aqui, só dar uma última checagem. Será que talvez mexer na cintura dela aqui, ó? Opa, não é esse aqui, é esse aqui. Pode ficar aqui, ó, corcundinha. Ou pode ficar mais assim. Acho que ela mais retinha tá melhor. Ela tá um pouco para trás demais, ó, jogar um pouquinho mais para frente para ficar mais ereta. Acho que assim tá bom. Beleza. Então vou dar o I de insert aqui para subscrever. Agora vamos até desabilitar o olhinho aqui do rig e vamos criar uma base para ela. Base, eu não vou pesquisar do anime, alguma coisa lá, porque a gente vai criar uma base super complicada, né? Porque se for do anime, o anime eu acho que envolve robôs, robô gigante, algo assim. Aqui a gente vai criar uma basezinha que seja interessante. E aí a gente pode brincar com os designs aqui. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui um cilindro, eu gosto de base cilíndrica. Que ele permite que você coloque várias peças, né, uma do lado da outra. Dá um Scale Z. GZ, posiciona aqui mais ou menos. E vamos no Edit Mode. Aí a gente pode, tanto com o modo de linha aqui, só escalonar aqui, ó, já dá uma diferençazinha. A gente pode pegar aqui a parte de cima toda com Alt, dar um Ctrl B, ó, criar um bevel. Só que o bevel não está fazendo muito efeito, ele está muito deitado. Por quê? Porque a gente não aplicou a escala.
Então vou dar um All Transformations, Origin to Geometry. Só recapitulando, é aqui ó, Objeto, Apply, All Transformations. Agora se eu der um Bevel, olha a diferença que vai ficar, olha lá. E o Bevel estava bem achatado. Então ó, dei um Bevelzinho aqui, eu posso dar um Ctrl R aqui, ó, pegar isso aqui, aí clica aqui com esse modo de faces, dá um Alt E, Along Normals, ó. E aí a gente pode ir brincando, tentando fazer algum design aqui. Não tô seguindo uma nossa, tem tudo na cabeça. Não, tô tentando fazer alguma coisa que eu acho legal. Esse aqui eu gostei. Talvez aqui, ó, dar um Ctrl R para recortar, dar um Scale, ó, para jogar para dentro assim. Aí eu acho que eu já tô pirando demais. Às vezes o simples é melhor. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode mexer. Talvez, ó, dissolver essa aqui, ó, X, dissolve Edge. Aí se eu quiser, tipo, não, eu gostei só dessa parte aqui. Ativa o X-Ray, essa parte aqui. Seleciona aqui. Opa, modo de face. X faces. Modo de linha, F, fecha aqui. Aumenta a espessura com GZ aqui. Se quiser a gente pode talvez adicionar uma descida aqui, ó. Mas eu não gosto muito de fazer isso porque quando a gente subir, o pé do boneco vai esconder, ó. Ele vai dar uma escuridão. Eu sei que a gente crie uma textura de pedra aqui, né? Sei lá, se ela pisou na lua, não sei do anime, a gente pode colocar aqui por dentro alguma coisa de pedra, algo assim. Só mais uma brincadinha aqui com a base dela. Uma coisa que eu acho legal é as bases que tem a base menor em cima maior. São poucas bases que a gente vê isso. Aí, ó. Pô, achei legal, hein? Aí para dar mais uma gracinha, ó, você pode dar um Ctrl R, corta aqui, dá um Ctrl B de bevel. E aí a gente pode talvez com extrude levar para dentro. Aí, ó. Pô, achei legal. Aí o que a gente pode fazer? Se a gente der o Ctrl 2 aqui, ele vai suavizar tudo. Também daria para brincar daquele esquema que eu estava fazendo antes da gente gravar, do vaso de barro lá no ZBrush, também daria para fazer lá, a base. Pensar no design, né? Então agora eu vou pegar todas as linhas que eu quero que fiquem sharp, né? Com Alt, ó. Todas essas beiradas aqui. Tem uma aqui que está escondida. Aqui. Vou vir aqui no item, Main Quiz, coloco no máximo. Agora quando der a subdivisão, ó. Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3. E ainda tô vendo faces ainda, vou dar um Ctrl 4. Pronto. Subdivide, Apply. Olha lá. Pronto. Tá a basezinha feita. E aí, eu acho que desse tamanho tá legal para segurar ela. Talvez até tá um pouco demais. Dá um Scale, Shift Z para manter a altura, diminuir a largura. Acho que assim tá bom. Agora vamos para a mágica. Vamos levar ela lá para o ZBrush e a gente vai ver todas as partes dela que estavam lá em pose A, né? aquela pose esticadinha, sendo substituídas por essas que estão posadas. E aí eu só vou renomear aqui essa base porque, né, não pode ter o mesmo nome. Que às vezes lá tem, sei lá, Cylinder, né? Vai que tem algum Cylinder lá. Sei que o nome da primitiva é diferente, mas eu não gosto de arriscar. Agora o corpo dela, todas essas partes aqui tem que estar com o mesmo nome que veio do ZBrush. ZBrush abriu, minha esferinha, tira perspectiva, load tool. Vamos abrir lá. Se não me engano está no projeto do Shun. Cadê? Prometo que um dia eu vou tirar ela daqui. Aí, ó, abri.
Vou até tirar um pouco mais do zoom, ó, deixar ela aqui, voltar para o Blender, seleciona tudo, inclusive a base, vamos dar um exportar. Vem aqui para o ZBrush e aguarda que ele vai trazer tudo de volta. Se ele por um acaso der um erro, der um bug, os nomes estiverem alterados e ele errar tudo, o que acontece quando, o que eu faço quando acontece isso? Como a head já está esculpida no high e o corpo é low poly, para mim tanto faz. Se ele trouxer para mim tudo bugado, eu trago numa outra cena vazia, a cabeça vai vir com um detalhe já pesado e aí eu só esculpo, só faço o corpo. Então não ligo se ele não substitui. Olha lá, começou. Às vezes ele precisa que você dê uma mexida, tá? Você tem que dar uma mexidinha para ele começar. E aqui já temos um problema, olha só, os olhos. Os olhos ele não conseguiu trazer, por quê? Será que estava com o mesmo nome? Será que eles não foram influenciados pela pose? Não, eles estão aqui. Será que eles têm cor? Vamos ver. Não, na verdade eles estão todos sem cor. Então o que a gente pode fazer? Transformar eles, ó, gambiarra aqui, ó. Esses aqui a gente vai perder, vamos deletar eles. O que nós vamos fazer é pegar eles, jogar numa subtool e levar para cá. Então vou pegar esse cara, esse cara, esse cara aqui. O que faltou aqui? Só faltou a íris e o de baixo, né? Então é esse com esse aqui. Vou dar um mesh, vou dar um join. Vou pegar ele aqui, cadê? Cadê? Eles estão aqui dentro do rig. Olha ele aqui. Vou dar o nome de Cílio. Pode ser. E agora eu vou dar um export. Só dele, ó. Só dele selecionado. Aí, ó. Ele trouxe e encaixou. Tem outro problema aqui, ó. Os olhos dela não veio aquela parte interna. Também vou pegar essa parte interna, vou renomear e vou jogar pra lá. Deixa eu dar um nome aqui, vai. Vamos colocar aqui. Eie. Aí ele vai encaixar lá certinho, ó. Pronto. Só faltou isso. Às vezes ele, dá uns bug aí. Eu acho que foi porque eu digitei umas coisas erradas aí. Então agora deixa eu tirar aqui, ó, com Shift. Porque se tá tudo com o pincelzinho, ó, você não sabe qual que tá selecionado. Ó. A não ser que você fique olhando aqui, mas é tão ruim de olhar aqui, ó, tá o cabelo, ó, mas ó, eu tenho dificuldade de chegar que tá o cabelo selecionado. Então, tira o pincelzinho que vai ficar clarinho, ó. Tá esse clarinho, esse aqui tá escuro, esse aqui tá selecionado. Dá um delete, dá um all aqui, delete esse aqui também. Beleza. Agora a gente, vamos ver qual o tamanho desse boneco. Acho que ele tá na escala até que boa. Tá na escala certinho. Então beleza, vamos salvar. E aí eu não vou salvar por cima daquele projeto. Então acho que agora a gente pode... Aqui eu sei o nome dela, então eu vou deixar aqui ainda como exemplo Pose. Então sempre eu salvo projeto, né, projeto X, né, XibZ, que eu sei que é o projeto do ZBrush. XibZ sem pose, que tô ali só na pose A. Quando eu poso, eu vou lá e salvo Xib Pose. E aí, quando eu renderizo, ou quando eu exporto, eu vou fazer o STL, os cortes, é Xib STL. Porque aí, se por exemplo eu preciso voltar na versão high, eu vou lá no Xib Pose e sei que tá tudo lá esculpidinho, bonitinho. Agora vamos fazer o seguinte. Eu tô pensando aqui na questão da anatomia. Ela tem os peitos aqui. Eu achei que ela era mais lisinha, mas eles fizeram. Então vamos fazer um merge ali, né, um Dynamesh, alisar ali algumas coisas. Por exemplo, a gente pode já fazer a perna, né, encontrar com o corpo. Vamos lá. E fazer os seios ali dela também. Eu vou dar uns Ctrl Ds aqui para tirar esse quadriculado. Já vou dar um Del Lower. Os braços também vou dar um Ctrl D. Essas marquinhas aqui que ficou, ó,
essas marquinhas, é da zona de influência dos ossos aqui do Blender. Então se eu ativar aqui, ó, acho que aqui vai, ó, Ctrl Tab, o Weight Paint, se a gente vier aqui nesse Data, cadê? Palm, Middle, cadê? Acho que é esse aqui. A gente vai ver algum lugarzinho aqui as cores. Olha lá. Isso aqui é a influência de cada osso. Olha lá. E essas influências que criam essas marquinhas aqui imperfeitas lá no modelo, tá? Mas não se preocupa, é um smoothzinho, não um smoothzinho normal ele já resolve. Olha lá, pronto. Mas é o preço que a gente paga por usar o rigging. Ele cria, se você olhar aqui, ó, o ZBrush entende aquela pintura de influência como polygroups. Então, olha só, a ponta do dedo. Então, onde cada osso teve uma influência, ele criou um polygroup. Se a gente vier no corpo, também, ó, cada zona dessa era uma zona de influência. Tá? Mas aí você pode dar um Ctrl W aqui, ó, para sumir com tudo isso. E só dar um smoothzinho para tirar. Então não se desespere ao ver essa destruição ali de malha, porque é normal. Ah, mexi esse braço aqui, eu sei que o outro está simétrico. Vou dar um Mirroring Weld aqui, só que está com subdivisão. Mirroring Weld, pronto. Olha lá, ele dobrou, só que ainda dá pra ver que não encostou. Aquela técnica lá, ó, Back Face Mask, pega aqui, ó, puxa, ó. Faz essa junção acontecer. E é isso, a primeira etapa depois de você trazer lá do Blender é você corrigir todos os amassados, alguma imperfeição que a topologia ficou, algumas coisas que são mais artísticas mesmo, no sentido de, putz, isso aqui não faz sentido, né, tipo, a pose precisa ser mais assim, mais orgânica, puxa aqui e tal, dá um inflate. Então tudo isso a gente corrige agora no ZBrush. E é essa noção de tipo, eu não vou ficar me matando lá para corrigir, às vezes sei lá, o braço não tá na espessura, né, que deveria. Eu não vou voltar pro ZBrush para depois irrigar de novo. Cara, pausa lá, depois você vem no ZBrush e arruma ali a questão de se tá muito magro, se precisa dar uma enfaladinha. É saber que você tem essa plasticidade, essa opção te torna mais rápido, né? Tipo, pô, não preciso resolver tudo em um programa. Depois eu resolvo lá. Né? Tipo, o cotovelo precisa ser mais pontudo. Dá um move lá depois. Não quebra a cabeça para fazer tudo lá do rigging. Sim, ó, tá tudo separado, ó. Você dá um solo aqui, ó. Vem tudo separado. Exatamente as partes que ela tinha foram substituídas agora com as partes posadas. Aí, a gente analisando o modelo, ela tem essa roupinha aqui, que tem uma divisãozinha, e tem essas coisinhas aqui, essas mangas, né? E aí, eu não vou juntar os braços dela no tronco, porque depois no final eu vou acabar cortando eles, então não tem por que eu dar um mesclar aqui. E se fosse uma roupa que tivesse uma manga comprida e depois eu fosse dar um corte aqui, o que eu faria? Duplicava o braço, duplicava o tronco, mesclava eles para fazer essa manga com extract e depois eu ainda trabalharia com o braço separado. Não tem por que eu juntar um negócio que depois eu vou cortar. Vamos colocar aqui, ó. Não, vou dar o B e de insert. E vamos inserir aqui uma esfera. Ativar nosso gizmo, centralizar e vamos tentar fazer aqui o shape dos seios dela.
Mais ou menos. É complicado o ZBrush que quando ele gruda ali no meio. No Blender você usa o modificador lá de Mirror, ele só entende que tem uma coisa ali. O ZBrush não, o ZBrush ele já entende que tá tudo ali. Deixa eu dar um split aqui. Aí às vezes, ó, eu tô fazendo aqui, o negócio está separado, né? Mas ela tem roupa, né? Ela vai ter uma roupa por cima. E aí eu vou ter que tacar uma massinha aqui para tirar essa divisão aqui. Então eu não vou me preocupar com isso. Eu vou dar uma conexão aqui. E ó, agora eu não estou esculpindo só um seio e outro seio. Não, eu já estou fazendo aqui o volume que seria da roupa, olha só. Então dá um backface mask aqui, ó. E agora sim, agora eu já estou olhando, quando eu der um Dynamesh, eu já vou saber qual vai ser o volume que a roupa vai estar. Se fosse para trabalhar com uma anatomia ali, se você precisa da anatomia visível, faz ela antes, né? Lá no block, que aí depois, aí na pose já vai estar tudo ali. Mas aqui não tem problema. E se eu tivesse posado num ângulo totalmente diferente? Cara, é o mesmo esquema. Eu poderia fazer na pose, né? A gente tem que tratar o negócio como se fosse um desenho, né? Que você vai, volta, vai desenhar para ficar bonito. Ou a gente poderia fazer o quê? Volta naquela versão, exemplo Z, né? Sem pose, faz o anatomia lá, os seios, o que for lá, trabalha lá, leva para o Blender e só riga. Riga naquela pose 0, que é a pose neutra, e depois você só leva para o 10, pronto. Ele vai posar. Então, por que é legal também esse negócio do Blender? Se eu quisesse fazer aqui qualquer coisa nela, tipo, preciso fazer uma pulseira nela, só que é uma pulseira muito difícil e eu vou fazer ela simétrica para depois eu vou pousar. O que eu faço? Faço naquela versão sem pose, levo para o Blender, coloco o meu timeline lá no 10, né? Então eu posso vir aqui, ó, deixa eu voltar aqui para o Blender, se ele abrir, obrigado. Aí, ó, putz, eu esqueci de fazer alguma coisa, preciso fazer agora. O que eu faço? Vem aqui, volta aqui no 0, ó, 0, rigo aqui, coloco aqui o que eu quero. Então vamos supor que eu quero que vai uma bola. Eu trouxe uma bola lá do ZBrush que eu não coloquei. Preciso que a bola siga a mão dela, ó. A bola vai ser um acessório aqui do pulso dela. Então eu fiz uma puta de uma escultura e trouxe do ZBrush aqui. O que eu faço? Dou aqui, eu vou usar o modo de Bone, tá? Vou dar um tab, vou escolher esse osso aqui, clico aqui, Bone, cadê? Bone. Posso dar uma testada para ver se está funcionando? Está funcionando. Liguei. Vem aqui no 10, ó. Pronto. Tá lá. Então, dá para você fazer isso. Tá? Então, se você esquecer alguma coisa ou você quiser trabalhar, ter o boneco na pose, mas ainda assim, trabalhar boa coisa, até a roupa. Se você quiser fazer a roupa aqui, depois trazer irrigar para ver como vai ficar, pode fazer isso. Mas eu acho que é um trabalho, é retrabalho. Né? Não é um trabalho perdido, é um retrabalho. Acho que aqui tá bom já. Não sei se... Deixa eu ver. Não sei se é maiorzão, porque eu quero diminuir um pouquinho essa pancinha dela aqui. Acho que assim tá mais legal. Assim, também gostei mais. Vou puxar os ombros dela mais pra fora. Ó, tá vendo que tem coisa que tipo, eu não fiz lá e tô mexendo aqui? Todo momento eu tô
avaliando o meu conceito. Todo momento eu tô pensando, oh, acho que assim vai ficar melhor. E se não ficar melhor, pelo menos eu testei, né? Vou tirar a simetria, vou colocar aqui no meio e vou dar uma aumentada, uma escalonada pra ver. Ó, antes, depois. Aí aquele velho negócio. Shift S, coloca aqui, Ctrl Z. Eu acho que assim, não é? Primeira ou segunda? Tem alguém acordado aí? O que vocês preferem? Primeiro, né? É, eu gostei porque deu um encaixe melhor, né? Deu, tipo, parece que tá fazendo mais sentido aqui. Beleza, é isso. Deixa eu ver aqui. Ah, já tá quase acabando o nosso tempo. Faltam uns 4 minutos. Eu não vou avançar agora pra fazer a roupa porque vai demorar. Vou ter que dar um merge nas coisas, eu vou ter que tirar, né, as conexões. E aí sim fazer a roupa. Então, eu acho que por enquanto é isso aqui. Talvez a gente pode dar uma encolhida aqui também. O modelo não precisa ser totalmente, né, avantajado, ainda mais para um chibi. Beleza, salvei aqui. Aproveitar, galera, vai lá, alguma dúvida desse processo todo, alguma curiosidade? É, pode ter certeza, quando você for testar o rigging, cara, vai dar muito problema. Você vai ver uns negócios bizarros, porque tem um problema, já vou até antecipar aqui, ó. Por que que é bom você fazer posear, né, fazer a mãozinha aqui, nessa distância? Se você pegar a mãozinha e deixar aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Se você fizer a mão do seu modelo aqui, mais ou menos, na hora que você dá o Automatic Weights lá, né, que você vai, seleciona o seu modelo, depois o rigging, aí você dá o Ctrl P lá, né, Ctrl P, e você usa esse Automatic Weights, ele pode entender que essa parte aqui, ó, é um pedacinho daqui, é parte da mão. Acontecia muito isso com meus modelos. Aí na hora que eu fazia essa pose aqui assim, essa parte aqui do modelo era puxada junto, ele ia fazer assim, ó. Então, se acontecer isso quando você estiver mexendo, e acontece muito nessa região, pelo menos acontecia, né? Nessa região aqui assim, ó, ele sempre pegava aqui, levava para cá também, porque estava muito perto a mão da cintura, e aí ele entendia que algum osso aqui também era responsável por controlar essa parte. E você pode ir lá naquela pintura de influência e pintar em vermelho, achar o osso, mas cara, para garantir, dá uma distanciazinha ali, desenha um A, né? Faz o personagem desenhar um A, olha lá, faz o personagem desenhar um A e aí tá legal. Eu não gosto, que é o pose T que eles falam, né? Que é fazer o boneco ficar assim. Eu não gosto desse pose T. Por quê? Porque quando você está trabalhando com anatomia, com ombro, aqui mata totalmente o ombro. O ombro vira um negocinho de nada aqui. E aí quando você abaixa, já não fica fazendo muito sentido. E aí uma pose mais anatômica e legal é uma pose A, que ela preserva bastante da axila, né? Às vezes você está com a base mesh que já está mesclada, e aí se você faz uma pose muito juntinha aqui, ó, ele vai grudar demais, ó. Ele gruda, então quando você levantar, ele iria começar a distorcer a partir daqui. Então quando você for esculpir, tenta ou deixar os braços separados, ou você ter pelo menos uma distânciazinha assim, ó, que o encontro entre o braço e o corpo vai ser a mesma espessura, ó. Tá? Já aconteceu logo no começo, quando estava começando no 3D, acontecia de eu fazer o modelo,
Aí eu dava um merge lá, um Dynamesh e tal, ou aqui mesmo no Blender, e ele tava assim. Percebe que essa área aqui, ó, o contato do braço com o tronco é muito maior que isso aqui. Na hora que você levantar, ele vai puxar isso aqui tudo. Depois dá pra arrumar, mas já tô tentando poupar dor de cabeça pra vocês. Pode dar erros de falando que você não consegue, não pode parentear, não sei o que. Deixa eu ver se consigo simular o erro aqui. Loop in parents. Por que que ele está falando loop in parents? Porque já tem alguma coisa aqui parenteada. Esses dois que eu selecionei já estão em parentes. E aí o erro que eu fiz foi, eu selecionei o esqueleto e depois a malha. E isso é errado. É primeiro a malha, depois o esqueleto. Aí você dá um automatic weights. Ele fez de novo e não deu erro. Pode ser que mesmo que você faça esse processo de selecionar a malha e selecionar o esqueleto, ele falhe algum erro. Para você corrigir isso, você vai pegar a sua malha aqui, você vai dar um Alt P, seleciona o esqueleto, na verdade, ó, a malha e esqueleto, você vai dar um Alt P, você vai dar um Clear Parent e Keep Transformation para limpar os parentescos. Aí você vai vir aqui embaixo, ó, pega aqui sua malha, bem aqui naquele triângulozinho, nessa setinha aqui, ó, no Vertex Groups, nessa setinha, e dá um Delete All Groups. Aí você tenta fazer de novo, clica na malha e clica no esqueleto, aí deve resolver. Então só disso aí já matou uns dois problemas que você pode ter. Outro problema que, lembra que eu falei lá do outro rig, né, que foi esse aqui, ó. Quando você criar esse rig, lembra que aqui dentro tem um ossinho que você tem que apagar. Lembra de apagar esse esqueletinho, esse osso. Até adicionar mais um aqui, ó, armadura, Rigify, Meta Rigs, Human, olha lá. Aí tá aqui, ó, você vai deletar todos os ossos da face. Já dá uma simetria aqui já. Deleta esse aqui, deleta as orelhas também. E aqui parece que tá tudo bem, mas ó, tem um carinha aqui dentro, ó. Tem que deletar esse cara aqui, senão dá erro. Lembra disso. Mas também, cara, Blender é uma comunidade tão grande que o erro que der aqui embaixo, você joga no Google, vai cair num fórum que alguém já resolveu. Então tem essas facilidades. Não precisa se desesperar tanto, que o Blender já foi muito explorado, vamos dizer assim. Eu acho que na próxima live dá pra terminar o modelo, eu acho. Então eu vou parar de gravar aqui, gente.